Fala trabalhador, fala trabalhadora, seja bem-vindo ao Aqui Se Discute. Nós já estamos na edição número 10, isso aí. E para começar essa nossa edição aqui desse programa mais cutista da web, do YouTube, de todas as redes sociais, né? Passar aqui para a nossa presidenta Clemilde, fazer as honras aí e falar qual é o assunto, né? Dessa vez, o que vai ser discutido. Ok, Tony, bom dia, Tony. Hoje nós estamos aqui com o nosso companheiro Edinho. Bom dia, Edinho. Edinho foi presidente do Sinergia, é nosso coordenador da articulação sindical, sindicalista e principalmente economista. Tem várias formações, aí depois ele fala disso. Mas assim, falar um pouquinho do Aqui Se Discute, Edinho, para você. A gente criou essa rádio web para a CUT, para a gente tentar dialogar com a sociedade, para sair da nossa bolha, para parar de falar só para trabalhador. E a gente tem várias dúvidas, várias curiosidades. Tem assunto que a gente lida no dia a dia, mas que não tem domínio. E um desses assuntos é a economia, exatamente, né? Aí, com o advento do novo governo, a gente está ouvindo falar em Banco Central, autonomia do Banco Central, reajuste salarial, tabela de imposto de renda, e a gente queria conversar um pouquinho com você sobre isso, falar para os nossos ouvintes que é uma honra ter você aqui, porque você sabe o que você representa nesse meio, tanto que a gente aprende com você. Bom dia para você, seja bem-vindo. Bem-vindo. Isso Bom, aí. Clemilde, antes de conversar com ele, eu queria Ah, até aproveitar, nos bastidores, né? A gente fez até uma brincadeira, porque assim, a gente conhece ele como sindicalista, né? Mas eu isso. perguntando ele aqui da vida dele, das histórias, do Da conhecimento, formação, da né? formação dele, o que ele menos tem é sindicalista, né? Porque, caramba, é muita coisa. Explica aí, manda pro pessoal aí Se um apresenta um pouco, pouquinho aí, né, né, Edinho? Quem é dessa você? sua Quem é o história. Edinho? Na verdade, o Edson Wilson, mas para a gente ele é o Edinho. Quem é o Edinho? então, bom dia, Tony, bom Isso. dia, Clemilton, né? Esse espaço aqui de interação, nesse canal de comunicação com os trabalhadores, com as trabalhadoras, né? Com o povo de maneira geral, né? Porque o economês é O um pessoal meio pouco se afasta, complexo, né? mas tem tudo a ver com a vida das pessoas. E com relação, né, à formação, eu sou da década de trabalho, eu entrei no final dos anos 80, né? E do setor elétrico, a empresa que eu trabalho até hoje, né, que antes era conhecida aqui no Espírito Santo como Excelsa, né, hoje é EDP, foi a primeira a ser privatizada, né? Então a gente foi vendo a privatização de outras empresas e aquele procedimento de demissão, aquela retirada de direitos, enfim, um monte de coisa que foi acontecendo nos anos 90, né? E eu, poxa, preocupado porque a gente, né, tem filhos, tem família, né? Então, eu queria algum caminho que desse empregabilidade com facilidade, né? Assim, eu não ficasse desempregado a ponto Isso. de não ter renda nenhuma. Então, eu sempre achava que eu seria o próximo da lista, né? Então, a EDP foi privatizada em 95 e naquele ano eu resolvi fazer curso superior. Eu sou formado em técnico em eletrônica, né? E trabalhava lá internamente na empresa onde eu sou lotado até hoje, no setor de telecomunicações, né? Da Excelsa, que é uma companhia de energia, né? E fui fazer o curso superior. E naquela época não era igual hoje, que você tem tantas facilidades, né? É difícil fazer um curso superior, ainda é, mas as oportunidades são muito maiores. Naquela época, praticamente, tinha UFES aqui, uma ou outra escola particular e custo, às vezes, um pouco mais alto, enfim. Então, eu queria fazer algo para virar professor, né? Porque Cara, professor eu achava que eu não ficaria desempregado. No máximo que vai acontecer, eu vou voltar lá para o meu interior, vou fazer um concurso aí do estado ou de alguma prefeitura, vou dar aula e vida que segue. Então eu fui, como eu sempre tive um pouco mais de facilidade com matemática nos cursos que eu fiz, né? Então eu queria me qualificar nessa área. Então, para fazer o curso de matemática aqui na época da UFES, não dava porque era de dia. Então eu fui fazer um curso de economia à noite, né?
e depois, Achando que é a mesma coisa? porque tem muita matemática, né? E tem um pouco a ver com história, com sociedade, com, né? Porque tudo que acontece na vida das pessoas ao longo do tempo tem ali a economia envolvida, porque, né, faz E parte. você morava aqui, Eu já Edinho, em estava em Vitória? Vitória, já estava em Vitória. Eu me mudei para aqui em 89. Então eu fiz primeiro o curso de graduação em economia, depois eu fiz complementação pedagógica, né? Então eu sou também qualificado para dar aula de matemática, né? Então eu me aperfeiçoei nessa área, até dei aula à noite aqui no estado, pegando aulas nos anos 2000, eu cheguei a dar aula à noite, né? Em algumas escolas, primeiro como substituto, a pedido de um ou outro, e depois eu peguei até um período mesmo de DT, né? E fui professor e entrei para o mundo sindical, né? Acabou a partir de 98 e em 2001 efetivamente eu fui para ser diretor do Sinergia, na executiva, aquela coisa toda. E eu internamente falava, olha, eu acho que eu tenho que entender um pouco o outro lado, como é que funciona, né? Então, assim, eu tenho que absorver tudo que é de experiência que já tem dos colegas, dos companheiros, né? E das companheiras do movimento sindical, mas eu vou fazer algo que eu entenda como é que funciona o mundo do negócio, das empresas, enfim. Então, eu fiz pós-graduação em economia empresarial, depois fiz mestrado em economia, né, pela Cândido Mendes do Rio de Janeiro, né? E por último, eu fiz pós-graduação em gestão pública. Então, assim, para ter uma ideia e sentar na mesa de negociação, né, sabendo o que está em jogo. Então, nessa linha, eu hoje tenho essa qualificação em economia e desenvolvo mais especificamente para consumo próprio. Eu acho muito bom, Edinho, falar disso, que pelo menos assim, a gente tem alguma coisa em comum. Eu sou servidora pública e quando eu estava no Sindicato de Servidores Públicos, eu resolvi fazer administração exatamente por conta da elaboração do plano de cargos e salários da prefeitura. Eu me desafiei a isso, porque eu penso que a gente precisa se apropriar desses conhecimentos, porque senão você não tem condição de negociar. Como diz o pessoal por aí, você acaba levando pernada na mesa o tempo todo. Então, assim, fundamental isso. Mas, Adinho, a gente está no novo governo. Nós acreditamos nesse novo projeto, né? A gente sabe tudo que o país passou nos últimos 6 anos, principalmente depois do golpe que a presidenta Dilma sofreu. Então, a gente acredita em novos tempos. Eu falava aqui ontem que hoje nós sopram ventos de esperança. E aí a gente vem vendo o debate com relação ao Banco Central. Autonomia ou não do Banco Central. Fala um pouquinho disso para a gente. Então, Primeiro, diz assim, o que que o Banco Central faz? Porque parece que um bicho de 7 cabeças para quem está aqui na ponta, né? Como é que é isso? então, é o conceito, né? Porque a discussão agora baila é por conta mais da taxa de juro e as pretensões do novo governo. Então, é preciso que se entenda um pouco do que está sendo questionado, né? Porque o Banco Central, entre aspas, ele sempre teve autonomia para fazer as políticas por exemplo, na questão do juro, questão cambial, enfim, um monte de situações que ele é colocado, mas ele não está lá só para isso, né? Ele também tem que estar preocupado com o crescimento do país, né? Ele tem que estar preocupado com a geração de emprego. Então, é um conjunto de medidas que vão sendo tomadas que, se não dosado adequadamente, afeta uma outra variável, né? Então, o que que acontece, né? O governo anterior, ele tinha uma visão mais conservadora, né, da questão econômica. Era um governo que as decisões, as medidas eram tomadas que favoreciam as grandes empresas, a economia de mercado, enfim. E o governo que assume agora assume
enfim, o governo anterior tinha menos compromisso com a questão social e a geração de emprego, empregos qualificados, enfim, né? Então, com isso, havia menos investimento na educação, na ciência, o negacionismo, enfim. Então, houve uma virada, né? Nessa virada, o que aconteceu? Pegaram um período da pandemia, né? Uma pauta que, naquele momento, o Banco Central ter autonomia ou não fazia muita diferença, mas era um desejo, né, dos liberais, né? E foram, nesse caso, o governo anterior era ultraliberal, com o Guedes lá na economia, então ele implementou a questão do Banco Central independente com o mandato da diretoria, inclusive do presidente atual, que é o Campos Neto. Para quem não recorda, é neto do Roberto Campos, o ex-ministro da época da ditadura, lá dos anos 70, enfim, né? É muito conhecido, 60, 70. Então, ele não brotou do nada. Eu, por exemplo, não lembrava disso. Ele é filhote do filhote do filhote da ditadura. ditadura. Então, assim, é uma sequência, né? Ele tem um perfil conservador, né? Ele, naturalmente, era alinhado à política do governo anterior, ele externou voto no governo anterior, ele votou no governo anterior e fez campanha para o governo anterior permanecer, e de alguma forma, né, ele é compromissado com aquela política, só que aquela política foi vencida. Sim. Né? Então, assim, a discussão agora é que o governo quer implementar uma política de geração de emprego, né? De reaquecimento da indústria, né? A questão social, né? Porque milhões de brasileiros não têm sequer o mínimo necessário para a questão da alimentação. Você quer acesso? Isso. E aí a taxa de juros, ela é um entrave ou não nessa questão, né? Por um lado, né, o governo anterior, até por questões eleitorais, ele gastou demais, né? E o Banco Central lá atrás demorou a levantar a taxa de juros. A taxa de juros, a Selic, há menos de 2 anos atrás, era 2%. Então, assim, para poder fazer, né, a política do governo anterior, ele foi segurando a taxa de juros baixinha, né, porque isso ajudava naquele momento, e a inflação foi crescendo. Como demorou a tomar as decisões de aumentar a taxa, a inflação chegou a 12% no ano passado. E aí eles começaram a levantar a taxa de juros, que saiu de 2%, e hoje está 13,75%, né? Maior do mundo, 13,75%, hoje é considerada a maior aí entre todos os países, pelo menos os países com características igual ao Brasil e os mais desenvolvidos. Portanto, a inflação, né, ela tem um impacto, né? Teve um impacto. A inflação que estava 12 em abril, maio do ano passado, hoje fechou o ano já em 5,93, né? E hoje está 5,77, né? Então, a taxa de juros, comparado com a inflação, dá um ganho, né, para quem está em dinheiro investido de 8%. Né? Então, assim, é nessa gordura aí que o governo está discutindo. Por quê? Porque a gente, quando fala em pouco dinheiro, igual nós trabalhadores, né, que temos lá aplicado na poupança, alguma coisa de R$1.000, R$10.000, R$20.000, o efeito não é muito grande, né? Mas para quem tem R$1 bilhão para investir, 13,75 são 137,5 milhões de rendimento, sem que a fazer gente chama nada, de né? rendimento, sem produzir um grão de arroz. Então, assim, o que o Lula está dizendo, o que o governo nosso do presidente Lula está dizendo é que, ora, quem vai querer investir uma nova, ampliar a indústria, assim, fazer isso, fazer aquilo, né? Se você tem um rendimento sem risco nenhum. Sem risco e sem trabalho, né? Enfim, então, assim, o que precisa. E tem um outro fator que também é doloroso, né? Porque a dívida do Brasil, no final do governo do presidente Lula, em 2010, né,
era em torno de 39%, 40% do valor do PIB, né? Hoje, no final de 2022, ela ultrapassa 70%, né? Então, assim, o PIB brasileiro está na casa dos 9 trilhões, né, de reais e a... De reais, não. É de reais mesmo. E a dívida brasileira em torno de 6 trilhões de reais. Então, assim, para cada 1% da taxa Selic a menos, é menos 60 bilhões, né, arredondando aqui, que o governo teria que pagar de juros. E esse dinheiro poderia ser investido em outras áreas, saúde, educação, área social e até mesmo investimento Para o desenvolvimento do país, de né? infraestrutura para poder, né, melhorar a questão logística, enfim, dos brasileiros. Então, assim, a taxa alta, ela favorece aos rentistas, ela prejudica a questão, né, de investimento em infraestrutura, indústria e outros setores, né? E, por outro lado, ela atrapalha na questão de geração de emprego, porque se não há um crescimento, né? Porque como ela, com juro alto, você tende a consumir menos, porque você gasta, assim como o governo, acontece conosco, né? Porque se eu tenho uma dívida, né, e a taxa de juros está alta, eu deixo de comprar mais arroz, mais feijão, mais passeio, um churrasquinho no final da semana, né, o lazer com a família, para poder ficar pagando juros de banco, né? Então, assim, há um freio na economia em todos os sentidos, porque há um freio no investimento e há um freio no consumo, né? Uhum. Só que a inflação que está sendo debatida aí, ela não é uma inflação que foi provocada por questões internas. Esse que é o... Ela não é por consumo. Porque você faz o aumento da taxa de juros normalmente, né, no radicalismo da economia, você faz esse aumento para poder conter consumo. Porque se você, né, tem um copo desse aqui e ele custa R$ 1 e as pessoas compram, se no outro dia você bota ele a R$ 2 e as pessoas continuam comprando, você, né, no geral, estou dando um exemplo, Sim, mas sim. no geral você aumenta a taxa de juros para ver se a pessoa pensa duas vezes Antes em de comprar o adquirir um copo. copo mais caro, né? Olha, eu estou falando de carro, Sim, roupas, supérfluos, enfim. Bens de consumo, isso, né? você segura bens de consumo para poder aquilo não ficar galopante, não ser uma coisa descontrolável. Mas a inflação que tem aqui, a discussão é o seguinte: ela veio por conta, no primeiro momento, da pandemia, porque houve uma retração de produção no mundo inteiro, porque você fechou comércio, fechou empresas, fechou mercado, transporte, então houve um problema, né, de logística, enfim. E aí, por escassez de mercadoria, os preços subiram, né? O que está sendo normalizado agora aos poucos. Mas na hora que começou a normalizar, veio a guerra do Rússia e Ucrânia, né, que de alguma forma afetou o preço do petróleo, afetou outros preços de commodities, né, e isso faz com que a inflação se eleva e o poder de compra nosso, dos trabalhadores, das trabalhadoras, acaba ficando prejudicado. Então, assim, esse é o que está lá em jogo, né? Uhum. Há necessidade de manter o juro nesse patamar, né, que está aí de 13,75, ele não poderia ser 12,75, 11,75, não teria... será que isso aumentaria demais ou não o consumo? E, por outro lado, o que acontece, que é a bronca que a gente observa, pelo menos eu tenho ouvido. A meta de inflação aqui no país, hoje, ela está de 3,25%, com uma banda de 1,5% para cima ou para baixo. Então, ela poderia chegar até 4,75 ou até 1 e pouco, né? Durante o processo eleitoral lá atrás, o mesmo pessoal do Banco Central hoje, que não quer mexer na taxa da inflação, lá admitia que poderia ser aumentado um pouquinho essa inflação. Por quê? Porque quando você aumenta um pouquinho a meta de inflação, você tem condições de calibrar os juros
um pouquinho para baixo, que é isso que o Haddad, o ministro da Economia, está falando. Ao invés de 3,25, não poderia ser 3,75 ou 4%, a meta, né? Porque com 1,5 ficaria no máximo 5,5, né? Se fosse 4, por exemplo, arredondar, né? E no mínimo 2,5, a gente trabalhar com algo um pouquinho, não é ser uma coisa exorbitante, é um pouquinho mais de possibilidade de meta de inflação para que a gente pudesse gradualmente ir baixando a taxa de juros, né? Então é isso, só que lá atrás ele admitiu fazer. Aí o Lula ganha, ele Muda. porque a primeira reunião do cupom foi frustrante, porque ela não só veio mantendo a taxa de juros, como ela sinalizou que vai manter para o ano todo. Então, assim, olha, aí não, né? Pô, eu tenho compromissos que eu assumi durante a campanha e esses compromissos a gente precisa renegociar, né? Repactuar, né? E as pessoas assim, precisam entender, né, que, por exemplo, né, a indústria brasileira hoje ela é menor do que ela era 10 anos atrás. Né? Aqui no Espírito Santo, por exemplo, nós estamos na casa de chegando a quase 40%. Isso que eu queria aproveitar. Entendeu? Então, assim, mas gerou-se empregos agora. Gerou-se. Sim. Mas ele é na área de serviço, às vezes... Subemprego também, muito subemprego. Também. Também, isso é discutível. Mas, por exemplo, empregos de tecnologia são empregos até que pagam mais, às vezes, mais qualificados, mas são poucos e eles são, eu diria, eles são localizados, né? O Brasil é um país muito grande. Então, assim, o fator multiplicador da indústria e a capilaridade que a indústria proporciona, né, nas suas cadeias, né, de produção, ela ajuda mais na geração de emprego, porque ela espalha mais. A questão de tecnologia, às vezes, ela se concentra em grandes centros. Enfim. Então, uma pessoa consegue fazer muitas atividades também. É o debate, entendeu? Então, assim, o governo passado parece que... Parece não, né? Pegando os números, você vê que ele não estimulou. Você pega pelo BNDES, que emprestou muito menos do que emprestava, se pegar 10 anos atrás, né? Então, assim, o BNDES já chegou a emprestar 200 bilhões de reais por ano, e no último ano emprestou 60 e pouco. Então, assim, o BNDES é o fomento da indústria, do agronegócio, enfim, da produção. Me ajuda aqui na minha ignorância, né? Nós somos profissionais das dúvidas, então não dúvidas, é ignorância, não. Isso aí. Mas o que eu tenho percebido muito nas redes sociais, principalmente, que tem se batido na questão da independência do banco. Só que eles vêm colocando como assim, como se hoje o atual governo quer dominar o banco e tomar... Até onde precisa mesmo da independência e até onde, tipo assim... Porque hoje o que a gente vê eles estão batendo como se a gente quiser, o governo quisesse tomar conta. Todo governo, né, agora? Todo governo agora. Mas assim, como se o governo estivesse tomando conta e não pode. Não, o governo não pode intervir, o Banco Central tem que ter autonomia. Só que com essa autonomia, o que a gente vê de bastidores eu não vou dar muito ouvido para o governo, mas eu estou dando muito ouvido aos grandes empresários. O mercado. Mas assim, e aí é outro ponto que eu queria ver com você, porque complementando, contribuindo com isso que você acabou de falar. Porque a gente vê, vazou aí, ele é muito próximo do Paulo Guedes. E eles são totalmente investidores, eles não são donos de indústria que contratam muita gente, eles não são donos... as pessoas que mais estão influenciando hoje são pessoas que, assim como o Paulo Guedes, assim como o próprio presidente do Banco Central, tem offshore. Lá que não pagam impostos, mas recebem muitos... É o que chega pra gente, né? Como eu disse, na minha ignorância, você poder explicar melhor. Que eles estão lucrando muito com essa alta dos juros, né? E não estão produzindo nada. E acaba impactando também nas indústrias em si, que poderiam estar gerando muito mais emprego, tendo investimento para poder pegar mais empréstimo, mas não consegue pegar... Não é que não consegue, mas não vale a pena pegar tanto empréstimo, porque não tem... como repor aquilo também. Sim, o Tony... Me ajuda aí. E quem vai nos ouvir lá? Então, assim, o que eu estou dizendo é o seguinte,
o Banco Central, hoje ele é independente porque ele tem mandato. Aham. Não quer dizer que ele não era independente lá atrás, né? Pô, o Lula, quando assumiu o primeiro mandato, quem foi ser o presidente do Banco Central naquela época foi Henrique Meirelles, né? Que era, inclusive, do partido de oposição, né? Ele Sim, sim. foi trazido. Não, eu tô falando da disputa E de ele narrativa, fez, entendeu? e ele Que eles só fez querem uma construir. política, porque naquele momento lá atrás também foi necessário, de aumentar a taxa de juros para conter a inflação, porque o pior malefício que nós trabalhadores temos, né, que somos assalariados, e com muita luta e esforço dos sindicatos, dos trabalhadores, enfim, você consegue uma reposição anualmente, porque tem uns que nem conseguem, né, e teve um período agora aí de governo conservador, mais de direita aqui, o próprio governo, né, os funcionários públicos ficaram quanto tempo aí sem ter reajuste, né? Mas a inflação vai corroendo seu poder de compra. Então, se no ano passado você comprava uma dúzia de banana com X reais, né? Hoje você só compra 10. Então, assim, essa é a situação. E a questão da tabela do imposto de renda, né? Que não foi corrigido durante 6 anos, que também consome o poder de compra do trabalhador. Então, assim, o que acontece, né? O Banco Central ele tem algumas premissas, ele tem a função de segurar no patamar baixo a inflação, por quê? Porque de fato a inflação ela é malévola ao trabalhador e aos assalariados, enfim, a todo, né? Mas ela tem a função de trabalhar o desenvolvimento do país. Sim, sim. E ela tem a função da questão da geração de emprego. E o que o Lula está falando? Olha, mas além disso tudo tem a questão social, porque se eu não consigo gerar emprego na velocidade necessária para poder fazer com que todo mundo tenha renda via trabalho, né, direto, eu preciso dar o mínimo a essas pessoas, né? Então, a PEC que teve agora no final do ano... É isso que eu quero perguntar para você, da PEC da transição. Da transição lá, que é hoje o Bolsa Família, né? Enfim... o mercado deu pulo gigantesco na hora que falou que ia aumentar ali em torno de 70, 80, 100 bilhões de reais a questão do valor a ser repassado para poder, né, cumprir lá a questão dos R$ 600 mensais e R$ 150 para cada criança, né, em idade infantil, para poder atacar o mal pior, que é a fome, né, que é aquela pessoa que não tem o que comer. Então, assim, no Brasil hoje, nós temos em torno de 53 milhões de brasileiros que não têm renda nenhuma, assim, pelo menos, né? E mais 49 milhões de brasileiros que recebem menos que meio salário mínimo por mês. Então, nós estamos falando de 110 milhões de brasileiros que estão considerados linha da pobreza, né? Não estou falando nem da miséria, porque da miséria já tem um contingente. Voltamos ao mapa da fome, isso aqui. Então, assim, não dá para o Banco Central só ficar olhando taxa de juros. Não. Ele precisa fazer alguma coisa mais conjunta, né? Com o que o governo está pensando. Então, nesse aspecto que eu estou falando, se ele é autônomo ou não, né? Esse não é o debate mais. Se ele tem mandato de 5 anos, o que não pode é ele querer falar que o governo deve fazer. E o governo não poder falar nada, porque o que o mercado, né? Esse mesmo presidente do Banco Central e o Banco Central que está aí, escondeu dos brasileiros que a reserva cambial até agora, né? Quando houve lá no final do governo Dilma, né? Enfim, foi deixado, né, como reserva cambial algo em torno de quase 400 bilhões de dólares, 390 e pouco. Esse valor hoje está em 320 e pouco, menos de 330. Em torno de quase 70 bilhões de dólares da reserva cambial foi gasto, né? Não sei o que fizeram, né? E ninguém falou nada, o mercado não falou nada, todo mundo ficou quietinho. Esse presidente do Banco Central, né, coitadinho, ficou, né, passou batido. Por muito menos do que isso, muito menos, a Dilma foi impeachmentada por questões de pedaladas fiscais. Coisa que todo brasileiro e toda empresa, entre aspas, fazem. Porque se você chega no final do ano e você vê que o que você arrecadou está menor do que o que você gastou,
algumas despesas que pode ser renegociada, você joga para o ano seguinte. Isso todo mundo sabe que é feito, né? E o setor privado, que eu digo, olha o estrago que a Americana está fazendo aí, e ninguém, né? O mercado com aquela relação americana, nem... Edinho, deixa eu te perguntar um negócio. Eu quero pegar esse gancho aí quando você fala que da não preocupação em divulgar determinados dados. E curioso que, assim, é preciso que a gente constate que tudo que acontece na economia reflete na vida de todo mundo, principalmente na vida dos trabalhadores, que é a categoria que produz e que constrói esse país. Então, assim, quando você fala, quando a gente constata que tem tantos milhões de pessoas que estão abaixo da linha da pobreza, nós temos pessoas, e aí eu quero falar aqui da população em situação de rua, que ele cata o que tem no lixo para sobreviver, não é para comer, é só para ter alguma coisa no estômago para se manter vivo. E aí eu vou falar de novo disso, Tony, que para mim é muito triste e parece que a gente, quando fala de economia, não tem nada a ver com isso, mas tem tudo a ver. Teve uma entrevista que passou no Bom Dia aqui, na TV Gazeta, de um morador em situação de rua, ele falando que, pedindo para as famílias, quando jogar alimento fora, separar em sacos plásticos. Por quê? Quando eles vão catar do lixo, mesmo que esteja azedo, que esteja podre, que esteja estragado, do jeito que tiver, eles fazem a apneia alimentar. Porque eles deixaram há muito tempo de ter o prazer de comer, porque tem que jogar no estômago para sobreviver. Então, eles cobrem o nariz para não sentir o cheiro e comem aquilo. Só que as pessoas não pensam na economia como reflexo disso. Quando a gente fala da opção desse governo mesmo, desse governo que foi eleito agora, de colocar o pobre no orçamento, de pensar uma PEC que garanta R$600, que é muito aquém do que precisa para se alimentar minimamente, mas que garantiu porque não queriam que tivesse nem isso. E a gente viveu esse período, eu acho, de crueldade. Eu não gosto nem de falar o nome do governo que a gente teve, que para mim é de ultradireita, cruel, severo e que nunca defendeu a vida. Então, assim, esses reflexos, a questão do imposto que eu quero chegar, no pacote de 5 quilos de arroz tem um imposto embutido. Eu pago a pessoa que compra lá que não tem, que ganha menos de meio salário, paga o mesmo imposto que eu pago, que é o mesmo imposto que qualquer rico desse país, mega ricos, super ricos, ultramilionários pagam. Não é injusta essa condição? Essa coisa não deveria ter um jeito de taxar para gerar receita de maneira justa? Então, Camila, assim... Complexo, hein? Mas é só para a gente... É Pra curiosidade. discutir, a gente precisa discutir. É doloroso, né, a gente saber que o Brasil é o celeiro do mundo, né, e pessoas muito próximas da gente, diariamente, né, não Que são trabalhadores, né? Então, assim, é triste, né? Então, assim, isso há alguns anos atrás, e não muito, né? Se a gente retroagir aqui 10, 12 anos atrás, era outra realidade. Estava então, superado. Assim, todos nós precisamos, né, de alguma forma, refletir sobre o que aconteceu, que ao invés de evoluirmos, né, a gente retrocedeu, né? Então, assim, retrocedeu em vários quesitos, né? Criança na escola, o número diminuiu, crianças vacinadas, doenças que já estavam extintas, né? Sarampo, rubéola, meningite, retornaram. Tuberculose. Né? A condução da pandemia de Covid, né, foi desastrosa, né? Então, assim, a negação da vacina, tudo, né, da ciência, né? Enfim, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana e vai discutir para ver, porque não dá, né? Não tem jeito. Então, assim, o que a gente precisa, de alguma forma, né, ir maturando, e assim, a economia, ela é economia política. Tirar o política para a economia só. Mas ela não é só, né? Se retornar para as pessoas, é questão histórica, né? As pessoas também não gostam mais de história, né? Assim, vão só olhar para frente, esquece
o que passou. Não é assim, né? Mas Se geral você, retrovisor, eles falam, né? se você olhar lá de época de Adam Smith, que é o pai do conservadorismo, Ricardo, todo mundo lá, passando pelo... Aí os nossos marxistas, Engel e por aí afora vai, né? Schumpeter, enfim. A economia ela vem no sentido de solucionar os problemas da sociedade, né? Com geração de emprego, de renda, problemas de, né, enfim, sociais. Ela não é descolada. Essa questão de mercado que criaram aí, que parece um quarto poder, né? Isso é um engodo no sentido de quê? Porque são os mais ricos, são os mais bilionários. É os Lehman da vida da americana que quer ensinar governo, né, a administrar, a governar, né? Então, assim, os caras que estão lá no topo da pirâmide, né, que qualquer, assim, eu citei aqui o problema do Banco Central de ter perdido lá 70 bilhões de reservas cambiais. Ninguém fala nada. Americanas ela tem um contexto, né? Será que é só americana? A PwC, que é uma empresa de auditoria internacional, uma das maiores do mundo, que auditava lá as americanas, ela audita um monte de empresa por aí afora. Será que não tem outras nas mesmas condições? Ela participou, né, da Petrobras? Da avaliação lá da Petrobras, será que não teve maquiagem também lá? Né? E tá, enfim, por que a gente fala da americana? Assim, em tese, a americana, problema de acionista, não é só de acionista porque perdeu o valor. O problema é que ela tem uma cadeia de fornecedores, né? E esses fornecedores, lá na base, lá, tem trabalhadores, né? Então, assim, ela está deixando de pagar um monte de gente no Brasil inteiro. Um monte de empresinhas, de prestadores de serviços, né? Desde uma costureira, um produtor de copo, que ela vende de tudo, né? Então, assim, como que a dívida de uma empresa dessa magnitude, que é auditada, que está em bolsa de valor, a hora que estoura o rombo é 40 e tantos bilhões de reais, né? Isso não nasceu de um dia para o outro, né? Então, assim, o problema é que para esses casos o mercado nem tchum. Agora, se falar que vai aumentar R$1 do salário mínimo, pronto. Acaba, vira um problema. Quebra o país. Se falar em discutir, porque não está falando, olha, vamos discutir a questão da taxa de juros, a meta de inflação, a questão da geração de emprego, a questão social, né? Vamos discutir. Se falar em discutir, não, porque quer tirar a autonomia do Banco Central. Não. A autonomia do Banco Central, ela nesse aspecto, ela não tem a relevância que estão dando. O que a gente quer discutir é as decisões que os diretores do Banco Central estão tomando, se está alinhado com a realidade do Brasil. O que o Brasil precisa nesse momento, né? E o que o Brasil precisa nesse momento, né? Pela avaliação de quase todos os economistas, é crescimento. Para crescimento, geração de renda e emprego, você precisa apostar no investimento. Agora, para investir numa nova planta, numa infraestrutura, em logística, investir no agronegócio, para ter investimento, as pessoas preferem deixar o dinheiro rendendo no banco ou correr o risco do negócio. Deixa eu te perguntar uma coisa, Edinho. Seria correto a gente dizer que focar nesse debate da autonomia é meio que uma cortina de fumaça para não discutir o essencial, correto? Sim. Então, assim, é por isso que a gente fala da importância da gente se comunicar e dialogar com os trabalhadores para ter essa noção. Porque, às vezes, quando fala qualquer coisa nesse sentido, é porque você está partidarizando um debate, e, na verdade, não é isso. Então, assim, é importante que o que a gente gosta, a gente virou profissional da dúvida, da curiosidade, a gente quer discutir aqui essas coisas. A gente tem a ilusão de mudar o ponto de vista de quem já está lá em cima, não vai mudar, porque quem está lá em cima ele está defendendo o próprio bolso, a grosso modo falando. Quem está lá em cima, como você diz, uns Lehman da vida, ele não está preocupado com quem
com a pessoa que trabalha no caixa da Americana, por exemplo. Se a família dela vai ficar sem o salário Só o mensal, número, se para eles isso é número. Então, assim, quem acaba sempre pagando a conta, sendo o prejudicado, é o trabalhador, é o da ponta, e ninguém. E assim, o mercado, entre aspas, não se preocupa com isso. É. Então, por isso que é importante, só para concluir, por isso que a gente acha fundamental essa virada de chave, quando, por exemplo, agora teve o reajuste do salário mínimo, que nos governos Lula e Dilma teve ganho, teve avanço. Ficou esse tempo, a gente viu como ficou. Aí teve o reajuste agora em janeiro, e agora vai para. No 1º de maio, o presidente Lula anunciou que vai para 1.320. Ah, pode falar, mas foi só R$ 18 que aumentou. Mas é uma sinalização de que tem projeto de ganho real do salário mínimo, coisa que não acontece há quanto tempo. E você destacou um negócio interessante aí, servidores públicos que não têm reajuste há quanto tempo nesse país? E aí eu estou falando em âmbito federal, estadual e municipal. Então, assim, é isso que eu queria que você discorresse um pouquinho sobre. Inclusive, você tinha tocado na questão do imposto, porque no Brasil o imposto ele é muito injusto, né? Porque ele é o contrário, né? Quem ganha mais paga menos, né? E isso às vezes nem paga, né? É uma covardia. E está se falando muito em reforma tributária, muita reforma tributária, e assim, a gente tem que ficar muito atento, né? As entidades, o movimento social, popular, os trabalhadores, por quê? Porque isso passa pelo Congresso. O governo vai apresentar uma proposta, né? E a ideia é tentar desonerar um pouco alguns setores e os mais pobres, salariados, né? Porque, de alguma forma, né? Se precisa ter o debate, né? De como taxar os mais ricos, né? Então, assim, dividendos. É justo que se você compra uma motocicleta para virar entregador de aplicativo, né? Pague PVA, pague, né, todos os encargos que aquele, né, automóvel, aquela motocicleta tem, e o cara compra o iate, né? Jet ski. De R$ 1 bilhão e não paga nada, né? Então, assim, é um negócio que é difícil, é inconcebível, né? Numa situação razoável e real de um país igual o nosso. Então, assim, essas distorções, elas precisam ser discutidas. Por que o assalariado, né, nesses últimos anos, a cada ano que passou, pagou mais imposto de renda e os acionistas, os donos de empresa, através dos dividendos, não pagaram nada, né? As grandes empresas. Então, assim, só para você ter ideia, Tony Clemilde e quem vai nos ouvir, a renda per capita do brasileiro há 10, 12 anos atrás, ela girava em torno de $13 mil. Hoje ela está em torno de 8. O Brasil empobreceu nesses últimos 10 anos, assim. Você pega, então, de 2016, 17, 18, você pega o resultado do PIB, o Brasil não cresceu. E com a pandemia, né, não cresceu, até cresceu, mas não o valor necessário. Nós geramos milionários na pandemia, né? Então, e chegou na pandemia, né, houve, aí sim, em 2020, o PIB caiu quase mais de 4%, né? Então, assim, o Brasil de hoje é o Brasil de 6 anos atrás, né? Então, é esse debate que precisa fazer. Então, há uma necessidade grande, né, de crescimento, né? E aí você, para fazer isso, tem que destravar alguns setores da economia. Então, a discussão da questão do Banco Central, né? Não por conta de autonomia, porque isso aí é jogar confete no presidente lá para ele ficar só dando raquetada. Você entendeu? Joga na marca do pênalti e vai para lá porque ele vai falar o óbvio, né? Olha, a inflação precisa estar contida porque a inflação ela é o pior malefício para o trabalhador. Mas isso todo mundo sabe,
né? Queria que ele falasse como é que vai para gerar os empregos, como é que vai para poder acabar com a fome das pessoas. E isso é responsabilidade do governo Lula. Então, por isso que tem que ter uma compatibilidade entre o discurso do Banco Central com o discurso do governo. Esse aspecto tem que estar em debate, entendeu? Porque, eu repito aqui, no primeiro governo do Lula, o presidente do Banco Central foi o Henrique Meirelles, e ele teve autonomia para agir. Teve autonomia. Não era isso que estava em debate só porque tinha mandato, foi uma indicação do atual presidente, né? Não é isso. O que precisa é saber o seguinte, os números colocados na mesa, né? De inflação, de demanda, né? de investimento, de produção, de câmbio, tudo, né? Que afeta a vida das pessoas, mas a taxa de juros está compatível com isso? Se não está compatível, vamos rever, vamos rediscutir, vamos debater. Eles estão querendo proibir o governo de debater metas novas. Isso não pode, né? Isso é inconcebível. Vamos debater as metas novas. Né? É razoável que você pague de juro, né? Que saia do bolso dos contribuintes, dos nossos bolsos, 700 bilhões de reais em juros para quem tem, né, dívida da União, ao invés de aplicar em saúde, educação, área social, investimento em infraestrutura. É isso que tem que ser o debate. Né? E principalmente, Edinho, lembrando que o projeto que ganhou a eleição nesse país foi exatamente para fazer esse debate, né? Porque tem essa opção, não foi quem estava lá no Banco Central que foi eleito. Mas você entendeu? não ouve na mídia, e hora nenhuma, que o dinheiro que é pago em dívida, né, adquirida pelo governo, o valor dos 700 bilhões, é maior do que um monte de ministério que tem de recurso para gerir, né, a sua demanda, né, Sim. nacional. O valor gasto para pagar juros da dívida é maior do que as verbas de um monte de ministério, um monte de área. O orçamento de cada ministério. Orçamento importantíssimo. Você tem um balaio só da onde sai o tesouro, né? Da onde saem os recursos. Se você joga tudo para rentista, sobra menos para a área social. E esse debate também precisa ser feito. Se o governo fala que quer dar uma assistência social melhor, para poder, pelo menos, os brasileiros e as brasileiras terem 3 refeições por dia, tem que sair de algum lugar. Se não tem como sair da educação, da saúde, porque já está no osso, né? Mínimo já necessário, você tem que tentar onde é possível, diminuindo despesa com pagamento da dívida e aumentando a produção para ter uma receita. Né? Então, assim, é esse o enfrentamento que está sendo feito e é esse o debate que tem que ser colocado na mesa, com muita sinceridade, com menos estardalhaço, né? Eu acho que com muita responsabilidade e a elite, né, que infelizmente botaram esse nome de mercado, né? E aí você fala mercado, ninguém vê o que é, não vê quem Parece são. que não Acha tem, que é um mas... cara que tem uma empresinha. Entendeu? É uma coisa assim absurda. Então, assim, são os bilionários, donos de fato da riqueza. Tem um dado, Edinho, que é interessante. 1% da pirâmide, né? É isso que eu queria falar para você. Qual o percentual dos mais ricos e os mais pobres nesse país? Aí você acaba falando aí. Então, os 10% mais ricos ganham mais. Na verdade, 1% dos mais ricos ganham em torno de 50% dos mais pobres. Né? 1%. 10% ganham do restante. Então, assim, é uma distorção muito grande. Muito grande. O nosso país, entre aspas, né, dadas as proporções, ele é um país, diria, de classe média para alta. Ele não é Eu ouvi o Lula falando ontem. Não é um país pobre, mas tem muito pobre. Né? O país não é pobre, mas tem muito pobre. Né? Poxa, então, assim, ontem eu ouvi o Lula falando, com um repórter até, ele falou assim, é um
absurdo. No país que a gente vive, uma pessoa que ganha 6 mil reais é considerado rico. Uma pessoa que ganha 6 mil reais hoje no salário ali é considerado rico. 6 mil Porque a reais. maioria está recebendo. 6 mil reais é o que o Diese, 6 mil e poucos reais O é salário o que o Diese coloca Considera, como né? sendo salário mínimo para poder minimamente dar uma família, né? O conforto de ter lá a sua alimentação, filho na escola, transporte, uma residência, algo que a Constituição já prevê. E, no entanto, né, o salário mínimo hoje está sendo anunciado aí um novo salário mínimo a partir de maio de R$ 1.320. Para recuperar esse tempo todo aí, esse valor, né, demora bastante. Sim, sim. Eu acho que a gente está vivendo uma constante guerra de disputa de narrativas, né? Acho que tudo resume-se a isso. Sim. E essa é a importância da discussão, né? Por isso que a gente está aqui se discute para discutir tudo E isso. sem falar assim, Trazer à tona, nós né? temos 43 milhões de trabalhadores formais e 40 milhões de informais. Né? Nossa, Caraca, nós temos o pessoal aí dos aplicativos, né, que estão aí, que não tem uma cobertura social, não tem, né, direito basicamente a nada, se acidentar ou adoecer. Então, assim, tem que ser feito um debate sobre a sociedade que a gente quer, né? O que a gente espera eu estava... Por que uma diferença tão grande salarial, né, entre o salário mínimo e um CEO da Eletrobras, agora que foi anunciado aí o salário de 300 mil reais, né? E aí você vai falar, você fala isso aqui, para eles é natural, você fala em aumentar o salário mínimo em R$ 1, R$ 2, 1%, nossa, será uma tempestade. Acabou o mundo quando fala disso. Não, igual eu falei, na pandemia eles anunciaram quantos bilionários se fizeram, né? Quantas pessoas se tornaram durante a pandemia bilionários, mas às custas de quantas pessoas miseráveis. Então são poucos ganhando demais e As muitos custas. ganhando quase nada. Então, assim, essa é a sociedade, né, que Ideal. a gente quer. Eu costumo, às vezes, falando com as pessoas, assim, amistosamente, né? Eu falo, olha, se a população do mundo não para de crescer, né? No Brasil está chegando a 220 milhões, né? Na Copa de 70 era 90 milhões em ações, né? Em ação. Então, assim, olha o tanto que cresceu nos últimos 50 anos, né? Ela mais do que duplicou, né? Já se projeta um aumento razoável. A idade das pessoas está aumentando, né? A longevidade das pessoas está aumentando. E a geração de emprego devido à tecnologia, as questões de reestruturação, as automações, né? A mecanização, a robotização, enfim, tudo que está sendo feito, há uma tendência de diminuição de emprego, né? Sim, pode aumentar num segmento, mas nos demais diminui. Né? Então, assim, como é que faz para essa conta fechar lá na frente? Porque se você não gera emprego já para atender os de hoje e a população continua aumentando, né? Tem um outro numa detalhe, proporção Edinho. maior, então há uma tendência de essa situação ela ser acentuada. Então, se não for debatida a questão falada tanto pelo ex-senador Suplicy, né? Da tal da renda mínima, né? Enfim, que já está sendo debatido em países do norte europeu, lá, Dinamarca, Finlândia, né? Noruega, eles já discutem um modelo lá, por quê? Porque já sabem que no curto e médio prazo, e no longo nem se fala, que vai ter uma camada da sociedade ali, 10, 15, até 20%, que não vão se colocar mais no mercado de trabalho, porque não vão ter condições e não vai ter as vagas também necessárias para se colocar. Então, o que se faz com esse tanto E tem um de outro pessoas, agravante, né? Edinho, tem um outro agravante. Se não se investe em educação, se não se investe em formação profissional para essa geração que está vindo ter emprego, ter empregabilidade, na verdade, a gente está mais complicado ainda, né? E quando você fala de a expectativa de vida, né, aumentou, eu me lembrei aqui que a gente teve um deputado federal da Alemanha
que veio aqui conversar com a gente, eu fiquei assim, embevecida, essa é a palavra mesmo. Fiquei embevecida com a fala dele, quando ele disse que na Alemanha eles ficam querendo que apareça pessoas de outros países para trabalhar, porque lá tem um índice muito grande de aposentados, de idosos já, né, que já cumpriram, e que não tem como, eles oferecem emprego e formam essas pessoas que vêm de outros países para ter mão de obra lá. Eu fiquei pensando assim, claro que na hora que você fica meio embevecido, é um sonho que você tivesse essa oferta, mas claro que tem suas consequências também. Mas assim, só para a gente, se a gente não tiver essa preocupação com o social que você colocou, com a educação, com a formação, com a qualidade de vida do nosso povo, daqui a pouco, entendeu? Enfim, Então, Tony, isso, mais alguma coisa? Eu acho que a gente discutiu bastante, né? A gente pôde trazer bastante informação aí para o nosso telespectador, para quem estiver nos ouvindo, assistindo, nos acompanhando. Quem não sabe ainda, a gente já está no YouTube, no Spotify, no Instagram, aonde mais? Facebook. Aonde tiver espaço, a gente está tentando ocupar e discutir cada vez mais, né? E aí, Edinho, a gente quer te agradecer, dizer para você que você deixou um monte de dúvida ainda, que a gente vai ter que ir conversando. Eu acho fundamental que a gente faça esses debates, e aí por isso a gente criou essa rádio. Quero agradecer aqui o Cauã, fazer justiça, que o Cauã ele dá aqui o suporte técnico, e a gente agradece, todo mundo não agradece o Cauã. Então, assim, agradecer o nosso suporte técnico, agradecer a você, Tony, principalmente a você, Edinho, e faça suas considerações finais aí, por favor. Eu também, assim, estou saindo daqui, né, bastante otimista, né, com tudo que a gente está vivenciando, essa oportunidade de ter um canal direto para conversar, dialogar, debater. Eu acho que é isso que é importante, né? A gente não pode ter receio de fazer isso. Eu acho que o governo Lula, né, que está assumindo agora, está dizendo isso para a sociedade. Olha, vamos debater, vamos tentar achar um caminho para o nosso país, para os brasileiros e brasileiras. Vamos investir, né, dentro do possível, mais em educação, mais em saúde, mais em ciência. Voltou o projeto Minha Casa Minha Vida, né? Temos a questão do agronegócio, mas também tem a agricultura familiar, nós temos a questão do comércio, nós temos a questão do turismo, que o Brasil é um potencial imenso e tá, né, poderia ter, e é uma cadeia produtiva bacana. Temos a questão da indústria, a indústria que tem perdido espaço, e ela precisa retomar, porque a indústria tem muito trabalho qualificado, e além do trabalho qualificado, ela é um fomentador maior, o fator de multiplicação dela e a abrangência, a capilaridade que a indústria traz, né, para as suas cadeias produtivas, é muito maior. Então, assim, é isso, né? Ver um país melhor, um país que se possa falar, né, o que quer, um país que o Banco Central não pense que é uma ilha, ele faz parte do contexto. É isso que é importante. Interesse coletivo, né? Isso, ele tem que estar submetido a um bem comum maior. Enfim, a gente sabe que ele tem a função que é importante de conter a questão da taxa de juros, da inflação, né? E para isso parece que está fora do eixo ali a questão do... Mas não é só isso, né? Ele tem mais prerrogativas. Então, esse contexto, eu acho que os trabalhadores precisam se apropriar para poder também ter um pouco de paciência, ter um pouco de entendimento, porque, né, existe um ditado que faria pouco meu pirão primeiro. Mas se a gente for nessa linha, né, os outros vão sofrer, os outros vão ter consequências ruins igual está tendo. Então, assim, nós precisamos de uma forma coletiva debater tudo que for possível, né? Questão da economia, debater a questão da reforma tributária, porque senão a ideia de todo mundo na reforma tributária é que ele vai pagar menos imposto, né? Ué, mas como é que vai ser assim se o governo fala que não pode abrir mão de arrecadação? Se um setor tiver uma diminuição de imposto, alguém tem que ser aumentado.
Então, na nossa concepção, tem que aumentar dos mais ricos, Isso. né? Do dinheiro mais de renda lá, né? E diminuir aqui do trabalhador, porque o trabalhador proporcionalmente acaba pagando mais imposto, que conforme a Clemilde disse, o quilo de arroz que o pobre come, o rico come. O quilo de feijão que o pobre come, o rico come. O quilo de carne, o pãozinho da padaria, né? O leitinho das crianças, que os nossos filhos tomam, os filhos dos milionários e bilionários também tomam. Só que o salário do trabalhador é pequeno, né? Comparado à renda do bilionário. Olha, é uma distorção muito grande, porque proporcionalmente cabe o trabalhador pagando mais imposto do que os mais ricos. E isso, de fato, precisa entrar na pauta e urgente, né? E urgente. Então, gente, obrigado pela oportunidade, um grande abraço e estamos aí à disposição para um outro momento. A gente é que agradece, Edinho, e é bom ver uma pessoa falar assim tão apaixonadamente, né? Isso aqui é bom. Então, Edinho, sempre que a gente encerra, a gente diz o seguinte, que a gente está feliz de te receber, que a gente vai continuar fazendo esses debates, e aí a gente fala junto, porque aqui se discute. Repete com a gente, Edinho. Aqui se discute. Vamos Obrigada. discutir. Valeu, pessoal. Compartilha se gostou. Se não gostou, compartilha também. Vamos discutir. Beleza? Valeu.